Hoje, nós temos uma tarefa um tanto quanto complexa, que é falar da obra de Leon Denis, a obra No Invisível. E por que complexa? Porque é uma obra monumental, né, que exigiria de nós aí um, um tempo maior, né, talvez um seminário aí de umas 4, 5 horas para a gente examiná-la de maneira mais detida. Então, nós faremos uma pincelada aí de maneira geral, né, das três partes da obra, pensando algumas questões, mas vamos, então, tentar, né, realizar essa singela reflexão em torno desse autor e dessa obra que eu tenho uma admiração assim profunda, né? Denis, de fato, para mim é um grande mestre, é um bom amigo no sentido assim que a sua obra em vários momentos, né, nos ajudou muito. Então eu particularmente tenho uma gratidão imensa, né? E a obra no Invisível ainda mais, né? Porque eu imagino que seja a obra que eu mais li de Leon Denis, né? Repetidas vezes desde, não sei, os 16 anos lendo a obra. Muito bem. Mas antes de falarmos da obra em si, acho que é interessante começarmos pelo autor, né? Leon Denis, como que, afinal de contas, ele chega ao espiritismo e o porquê dele ter escrito a obra no Invisível, né? Eu costumo dizer que em se tratando de mediunidade, nós temos alguns compêndios, né? Nós temos o Livro dos Médiuns, que sem dúvida nenhuma é uma das maiores e melhores obras, né, sobre o tema. Nós temos a obra de Leon Denis, No Invisível. Nós temos em Gabriel Delane a obra Pesquisa sobre a Mediunidade, onde ele se detém principalmente na questão da psicografia, mas é uma obra também que tem uma profundidade, digamos assim, espectral, né? Trata de várias nuances da mediunidade. Nós temos a obra do Alexander Aksakov, Animismo e Espiritismo, que é um monumento que precisa ser lido e relido, né, também tratando das questões da mediunidade nos mais variados aspectos, seja de caráter inteligente, seja de caráter que Allan Kardec chamou de efeitos físicos. Né? Nós temos a obra de Ernesto Bozano, né? Animismo ou espiritismo, que na década de 30, digamos assim, ele aprofunda o tema sobre as relações do mundo invisível conosco, né? E aí nós temos uma literatura que vai se desenvolver, principalmente no Brasil, que é a literatura mediúnica que trata da mediunidade, né? Notadamente a obra da nossa querida Ivone, do Amaral Pereira, e de Francisco Cândido Xavier. Mas dentro desses compêndios, sem dúvida nenhuma, vale muito destacar três autores brasileiros, que é o professor Carlos de Brito Embaçaí, não é? E também o nosso querido Hermínio Miranda, que tem a obra Diversidade dos Carismas, digamos assim, é um dos melhores tratados de mediunidade, além das pesquisas do professor Palhano, né, que são obras que têm um vigor, né, e diz muito para nós, para o nosso tempo, sobre a questão da mediunidade. Bom, mas onde entra Leon Denis nisso tudo, né?
Denis morava na cidade de Tours e aos 18 anos ele tinha um hábito muito peculiar, muito curioso, que era visitar as livrarias e bibliotecas da sua cidade. Na Rua Nacional, ali em Tours, havia uma livraria que corriqueiramente ele se dirigia a ela, principalmente para ver as novidades literárias. Denis, ele já havia passado por duas crises existenciais. Por volta da idade de 14 anos, vai contar a sua biógrafa e amiga e secretária, a Mademoiselle Claire Balmar, que com a idade de 14 anos ele havia passado por uma crise de misticismo religioso. Ele, todas as tardes, ou em algumas tardes, porque trabalhava muito, ele se dirigia a algumas igrejas católicas e ficava ali durante muito tempo, observando os vitrais, as imagens dos santos e meditando sobre Deus, a religião e os destinos da humanidade. Ele já era um autodidata que buscava conhecer a filosofia, seja do Ocidente, seja do Oriente, as antigas tradições dos gauleses, o druidismo, o celtismo, a história das mais remotas civilizações da Grécia, da Fenícia, de Roma, da Índia, as grandes tradições religiosas, seja o cristianismo, seja o budismo, o hinduísmo, a religião dos antigos iniciados do Egito. Tudo isso era interesse do jovem Leon Denis, além, claro, da astronomia, que era uma ciência que ele admirava por demais. Coisa essa que fica muito claro ao lermos a obra O Grande Enigma. Mas, por volta da idade de 16 anos, ele entra numa crise existencial, novamente, e adere ao ceticismo, uma doutrina que havia se estabelecido principalmente na Inglaterra, através do filósofo David Hume. E ele havia se tornado cético completamente. No entanto, com a idade de 18 anos, ao caminhar pela Rua Nacional e se dirigir à livraria que ali estava estabelecida, ele entra e encontra uma obra por demais curiosa, que tinha um título pitoresco, chamada de O Livro dos Espíritos. Ele abre a obra, começa a folheá-la e vê que os temas, de certa forma, o interessavam. É como se a obra o atraísse, a obra o sugasse para dentro dela. Ele resolve adquiri-la e levar para casa. Há uma questão muito curiosa que sua mãe, a senhora Ana Lúcia Louisville, que era muito zelosa pelas leituras do filho, haja visto que ele havia se tornado cético, e ela, como uma boa católica, queria que seu filho fosse salvo. Então, Denis, o jovem Denis, esconde a leitura de sua mãe. Ao sair do trabalho, colocava no esconderijo, ao retornar, continuava a leitura. Mas o fato curioso é que, como nós muito bem sabemos, nós não conseguimos esconder nada de nossas mães. E a mãe de Denis, a senhora Ana Lúcia, encontra o esconderijo e começa a ler a obra. E ela se torna espírita ao mesmo tempo que Leon Denis o torna. Passa-se alguns anos
E no ano de 66, o autor da obra de O Livro dos Espíritos vai a Tours para, a convite do Dr. Chauvet, para fazer uma conferência com o tema A Obsessão. Nesta oportunidade, Denis já havia se tornado espírita e ocorreu um fato um tanto quanto, digamos, triste para a comunidade espírita da cidade de Tours, que estava na expectativa de muito bem receber Allan Kardec, porque horas antes da conferência do mestre lyonês, foi cassada a autorização para que Allan Kardec proferisse a conferência. Ora, pois, estávamos naquele período na ditadura de Napoleão III, e eles não permitiam que houvesse reuniões com mais de 50 pessoas que não tivesse autorização. Até hoje, de fato, não se sabe o que aconteceu, se foi por influência da igreja ou se foi pelo medo de um grande número de pessoas que, de fato, compareceram à conferência, porque ela foi transferida para a casa de um dos espíritas de Tours, só que a conferência não foi feita em um salão, que não cabia a multidão de algo em torno de 300 pessoas que estavam na conferência. A conferência foi realizada no jardim, à luz das estrelas e do luar. E ali, Denis ficou responsável para avisar as pessoas que se dirigiam ao salão onde anteriormente seria realizada a conferência, designando o local que agora seria realizada. Pois muito bem. Após terminar essa tarefa, o jovem Denis vai à casa onde estava acontecendo a conferência e diz ele que ficou profundamente comovido pela firmeza de caráter, ao mesmo tempo pela tamanha docilidade e sabedoria que demonstrava o mestre lyonês. No outro dia, no dia seguinte, Denis não se contém e resolve ir à casa desse companheiro para ter com Allan Kardec. Ao adentrar o portão e pisar no jardim, ele vê uma cena, digamos assim, inusitada. Allan Kardec estava literalmente trepado em uma cerejeira, apanhando alguns frutos e dando para sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet. E aí ele viu que a cena, muito provavelmente, uma cena de ternura, de carinho, de afeição, devia ser muito rara, porque Allan Kardec tinha 1000 deveres, diversas tarefas. Então ele aquece e sai silenciosamente do jardim. Vai ter a oportunidade de se privar outras 2 vezes com Allan Kardec. Uma numa viagem que Allan Kardec fez em 67, na cidade de Bonneval, e depois em Paris, quando ele tem a oportunidade de visitar o mestre lyonês em sua casa na rua de Saint-Anne. A partir, então, desse momento, Denis começa a se interessar pela mediunidade, principalmente após a Guerra Franco-Prussiana, que ocorreu de 1870 a 1871. Denis foi ao fronte lutar, e ali ele participou de uma sessão que chamou muito a atenção em uma casa assombrada, digamos assim. Havia o fenômeno dos raps, das batidas, das pancadas de um espírito obsessor que ali estava. E ele, junto com um amigo de uma patente superior, faz uma experimentação.
naquele mesmo período, ele havia fundado com alguns amigos o famoso grupo da Rua do Cisne. E nesse período, então, ele começa as suas investigações, as suas reflexões em torno da mediunidade. Portanto, desde a década de 70, Denis começa uma larga experiência que vai se acumular ao longo de 30 anos, até lançar a obra No Invisível, que vai sair no ano de 1901 e vai ter uma segunda edição, ou seja, uma edição revisada, ampliada com algumas supressões também, que vai sair 10 anos depois, em 1911, ou seja, 40 anos depois que Denis começa as suas experimentações em torno da mediunidade. Bom, no prefácio que Denis faz da edição de 1911, há uma reflexão que é por demais preciosa para nós. Porque vai dizer Leon Denis que as suas os grupos que ele participou inicialmente, durante 10 a 15 anos, tiveram frutos assim muito pífios, muito diminutos, até mesmo frustrantes. Na sua última obra que ele escreveu, que é O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, ele diz, digamos, ampliando essa reflexão, que se não fosse a teoria, ele muito provavelmente teria, neste período, abandonado o espiritismo. Porque ele via algumas fraudes, algumas mistificações. Mas a teoria lhe deu um arcabouço intelectual para que ele compreendesse que era, digamos, era uma fase de iniciação do seu processo na tarefa da mediunidade. Ele vai dizer na obra No Invisível mesmo, que a mediunidade é como uma flor delicada, que demanda o tempo para que ela desabroche e mostre o seu perfume e sua cor. É preciso, portanto, de tempo. E Denis foi acumulando ao longo do tempo reflexões teóricas e, por outro lado, condições de melhor observar o fenômeno, principalmente em função da sua característica, que era de uma profunda cautela, reserva diante do fenômeno da mediunidade. E assim, ele na cidade de Tours teve a oportunidade de observar muitos médiuns, de variadas possibilidades mediúnicas, desde os efeitos intelectuais até mesmo os efeitos físicos, como as materializações, os transportes, os fenômenos de vozes diretas e de escrita direta, principalmente. Então, neste período, ele foi acumulando essa experiência no seu grupo, bem como em outros grupos que ele frequentava. Denis tinha uma predileção pelos grupos mais simples e humildes, principalmente os grupos dos mineiros, na cidade, por exemplo, de Mans, de Marmande, onde ele, inclusive, foi revelado a ele, melhor dizendo, em um desses grupos, através do fenômeno da tipologia das mesas, em um grupo de mineiros que se reuniam depois de exaustivas horas de trabalho nas minas, em escavações,
e se reuniam às noites ou principalmente aos domingos para a prática da mediunidade. E foi aí que o espírito, o guia espiritual seu, Jerônimo de Praga, o convoca para o trabalho. E essas pessoas humildes, inclusive vai dizer Denis, não sabia quem era Jerônimo de Praga. O grande mártir, um dos grandes mártires do Concílio de Constança de 1415, o mesmo concílio que levou à fogueira o amigo de Jerônimo de Praga, Jan Hus, que tempos depois, séculos depois, retornaria como a figura de Allan Kardec. Então, esse guia espiritual de Denis vai se apresentar nesse grupo muito simples, na cidade de Mans, dizendo da tarefa e da responsabilidade de Denis diante do Espiritismo. Portanto, um dos panoramas, um dos contextos da chegada de Denis até escrever a obra é esse. Outras motivações se revelam. Uma das que nos chamam mais a atenção é a seguinte. Depois do desencarne de Allan Kardec, em 31 de março de 1869, nós vamos observar que a ciência é atraída para a investigação do fenômeno espírita. Na década de 70, ou seja, na década seguinte à desencarnação de Allan Kardec, a Sociedade Dialética de Londres vai convocar alguns cientistas para desmistificar a mediunidade. Entre eles, o nome do notável químico inglês William Crookes, aquele que descobriu, por exemplo, o tálio, o elemento químico. E Crookes, indo investigar de maneira muito detida, ele vai apresentar um relatório para a Sociedade Dialética de Londres, dizendo que a mediunidade, que a imortalidade não era simplesmente possível, ela era real. E a partir de então, nós vamos ver o meio acadêmico sendo atraído. Na década seguinte, na mesma Inglaterra, vai surgir a primeira sociedade de investigação científica dos fenômenos, a Sociedade de Estudos Psíquicos de Londres, que tinha nomes eminentes como Camille Flammarion, que era um sócio ligado, muito embora francês, ligado a ela, o famoso filósofo Henri Bergson, o naturalista Alfred Russel Wallace, que descobriu a teoria da evolução das espécies junto com Charles Darwin, William Barré, enfim, nomes notáveis. E aí vai surgir que muitos desses investigadores não tinham, digamos assim, um compromisso ético e moral com a mediunidade. E no ano de 1900 vai acontecer um evento que, de certa forma, vai ser uma das motivações para que Denis escreva a obra No Invisível, que é o Congresso Internacional de Psicologia, onde as ideias espíritas, o fenômeno espírita, vai ser, por alguns, rechaçados. Não por todos, mas por alguns rechaçados. E, de certa forma, no mundo todo vai surgir sociedades para a investigação da mediunidade. Bom, eram pesquisas que demonstravam, que apontavam a realidade da transcendência, da imortalidade da alma. Mas, novamente, não tinha esse compromisso moral com a mediunidade. A Sociedade de Metapsíquica
que vai ser fundada pelo Nobel de Medicina e Fisiologia, Charles Richer, que depois vai ser sucedido por Gustave Geley, um dos grandes espíritas do século XIX, século XX, na Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Nova York, tendo nomes interessantíssimos, como, por exemplo, de William James, um dos pais da psicologia moderna, do pragmatismo. Tudo isso, sem dúvida nenhuma, era muito importante. Dava um crédito para os espíritas, mas qual era a ideia da mediunidade espírita? Uma mediunidade que não quer somente demonstrar a realidade da alma, mas quer muito mais do que isso. Quer consolar os corações. Quer demonstrar para o homem que há uma vida futura, que tem uma relação com a vida que vivemos hoje. Portanto, se vivermos bem, se nos esforçarmos para viver de maneira virtuosa essa vida, a vida futura será cheia de beleza e de felicidade. Portanto, não basta saber que há vida após a morte. É preciso depreender as consequências filosóficas e morais, tal qual fez Allan Kardec em O Livro dos Médiuns e demonstrou de maneira, digamos assim, experimental, prática, através de uma diversidade de casos, na obra magnífica de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, onde o mestre Lyonês apresenta, através de diversas categorias, essa relação que há da forma como vivemos hoje e a nossa vida futura. Então é com essas preocupações que Denis vai conceber a obra no invisível. Nós temos nesta obra 3 partes e 2 prefácios, né? É preciso dizer isso. Essa é a obra, né? Essa aqui é uma edição da Federação Espírita Brasileira. Então nós temos, na primeira parte, o Espiritismo Experimental, as leis. Na segunda parte, o Espiritismo Experimental, os fatos. E na última e terceira parte, grandezas e misérias da mediunidade. Eu vou eleger aqui alguns pontos para a gente falar da obra. Eu vi que vocês, na programação que o nosso querido Nicola nos mandou, houve um companheiro que falou da obra Nos Domínios da Mediunidade. Então, para linkarmos com essa obra, da primeira parte, onde Leon Denis trata das leis, né, através de 11 capítulos, a primeira parte, onde ele vai discorrer sobre a dinâmica, né, as leis que regulamentam, digamos assim, as relações do mundo invisível conosco, né? Há um capítulo, por demais interessante, que é o capítulo 3, O Espírito e Sua Forma, onde Denis vai falar do perispírito, que, afinal de contas, ele tem um papel fundamental na mediunidade, nas comunicações, né? Até mesmo, e talvez a gente pudéssemos dizer que principalmente nos fenômenos de efeitos físicos, não é? E
neste capítulo que Denis trata da realidade do perispírito de maneira experimental, né? Muito embora nesta parte ele está tratando ainda das leis, mas ele vai demonstrar através de fatos a realidade do perispírito. Ele vai nos apresentar um experimento que nós vamos encontrar no capítulo 9 da obra Nos Domínios da Mediunidade. O capítulo que se chama, capítulo 9, Em Serviço de Desdobramento. Esse é o nome do capítulo, né? Onde Aulus vai estar ali junto com André Luiz, né, Hilário, acompanhando o caso. Mas o que se trata esse capítulo? Né? Nós vamos tratar aqui, sim, gente, de alguns casos, só para dar uma pincelada nas 3 partes da obra, tá? Ele vai tratar de um fenômeno que foi descoberto por um dos grandes nomes do magnetismo, da mediunidade e da investigação da reencarnação do século passado. Nós podemos dizer que é um autor assim fundamental para entender bem o fenômeno da reencarnação. Estamos falando do engenheiro, inclusive diretor, né, da École, uma das melhores escolas de engenharia à época da França, né, Alberto de Rochat. E de Rochat, ele vai descobrir o fenômeno da exteriorização da sensibilidade e da motricidade. O que é que se trata isso, meus amigos? Bom, de Rochat percebeu que ao adormecer, né, ou seja, colocar em estado de transe alguns sujeitos, alguns sensitivos, a sua sensibilidade começava a transferir para outra área. De início, para próximo da epiderme. Ele perdia a sensibilidade da epiderme, a sensibilidade cutânea, e próximo à sua pele, a questão de 5 centímetros, ele sentia, como por exemplo, ele beliscava. Ele não sentia na pele, mas sentia quando ele beliscava a 5 centímetros. E quanto mais ele aprofundava o transe, isso ia se ampliando até 1,5 metro, 2 metros de distância do seu corpo, a ponto de formar um fantasma, que ele vai chamar de o duplo do vivo. Por que o duplo do vivo? Porque os médiuns videntes, eles percebiam que era um fantasma muito semelhante àquele corpo do sensitivo. Em algumas vezes, inclusive, esse corpo se materializava. Pois muito bem. No capítulo 3, Denis vai narrar uma experiência que, muito embora não tivesse sido realizada por de Rochat, foi realizada por um dos discípulos de Rochat, né? Ele realizou o mesmo fenômeno. Olha só que curioso. Ele começou a aplicar os passes, né, e longitudinais lentos, coisa essa que depois vai ser replicada em alguns experimentos, só que de renovação de memória, com o nosso querido Hermínio Miranda. Está lá na obra Memória e o Tempo, não é verdade? E o que acontece? À medida que ele ia, e estamos falando do Hector D'Urville, né? Esse é o experimentador e um dos discípulos de Rochat. Então ele começou, o sensitivo colocou ele para dormir, até que o duplo, ele se exteriorizou completamente do corpo do sensitivo. E eles levaram ele para uma outra sala. Nesse sentido, o corpo ficava completamente em estado de dormência. E é muito curioso, porque você poderia fazer o que for que ele não sentia. E aí, eles pegaram uma substância ácida, aplicaram na língua, no corpo, no corpo digamos, do sensitivo. E ele nada sentiu. Era uma substância azeda, mais ou menos assim, como limão, por exemplo.
Mas eles fizeram isso na língua do duplo, do fantasma, que estava na outra sala. De imediato ele sente o azedume e reflete no corpo. Refletiu imediatamente no corpo. Fizeram outros experimentos, como por exemplo, passaram um jornal para que o corpo que estava dormindo lesse. Obviamente, nada conseguiu ler. Mas o fantasma que estava materializado, duplo, conseguiu ler. E o corpo repetia o que estava sendo falado, que estava sendo lido pelo fantasma, que estava em uma outra sala. E aí a gente pode estar... E uma coisa que sempre acontece nesses fenômenos é que ocorre a amnésia. A amnésia que inclusive já foi tratada pelo Charles Richer na obra Tratado de Metapsíquica. Mas se justifica porque que muitos médiuns, ao voltar do transe, não se recordam de nada. Porque o corpo, o cérebro, digamos, material orgânico, não tem exatamente uma participação ativa. É o corpo do fantasma, ou seja, do perispírito. E aí, o que tem a ver com a obra nos domínios da mediunidade? É porque nesse capítulo, o instrutor Aulus vai responder à inquirição de Hilário, que ao observar uma coisa semelhante, ou seja, da exteriorização da sensibilidade, vai questionar se estava diante desse fato, né? E Aulus vai dizer que sim. E aí ele vai aprofundar a questão, porque ele vai dizer que, em verdade, não era exatamente somente o perispírito, mas era o duplo etérico. E por que muitos médiuns, em ocasiões semelhantes, não se recordam? Porque toda a vitalidade que Allan Kardec vai estudar muito bem em O Livro dos Espíritos, em A Gênese, é deslocada quase que por completamente para esse fenômeno da exteriorização da sensibilidade. Toda a energia está ali, inclusive a própria sensibilidade. Se, por exemplo, a gente apertasse o corpo do médium, ele nada sentiria. Como que nós aprendemos a realidade? É através dos sentidos. Se os sentidos foram deslocados para o duplo etérico, logo nosso corpo não tem condições de aprender a realidade. Não é? Isso é um fato que está narrado aqui neste capítulo 3, que abre largas possibilidades de reflexão sobre o perispírito, sobre a mediunidade, em variadas nuances, né? Enfim, nossa, meus amigos, o tempo corre, né? Estamos ainda... Vocês desculpem, gente, eu não sou bom com o tempo, mas vamos avançar um pouco mais. Denis, nessa primeira parte, é fantástico, né? Eu, particularmente, recomendo muito a leitura, além do capítulo 3, do capítulo 8, né, que é as leis da comunicação espírita, né, onde ele vai dizer como é que se dá a questão das comunicações. Ele dá um exemplo muito interessante, porque ele diz o seguinte, olha, para que se dê a comunicação num caráter, digamos assim, mais perfeito possível, né? O médium ele tem que elevar as suas vibrações, o seu pensamento, e os espíritos de escola eles têm que baixar a sua vibração para que haja um encontro dessas vibrações, né? Nesse capítulo ele dá um exemplo, inclusive é muito interessante, né? E o capítulo 10, que é formação e direção dos grupos, primeiras experiências, né? E o capítulo 11, que ele é magnífico, que é a aplicação moral e frutos do espiritismo. Ele vai apresentar qual é a proposta da mediunidade dentro da perspectiva espírita, né? Que não é só investigar, mas é colher
os frutos no seu aspecto moral, para o aprimoramento dos espíritas, né, um aprimoramento moral, porque esse é o grande objetivo do Espiritismo. O Espiritismo veio à Terra para mostrar somente que a alma é imortal. Também isso, mas o primordial são suas consequências. Né? Bom, o capítulo Os Fatos. Há um capítulo, deixa eu ver aqui. Vamos tratar do capítulo 14. Visão e audição psíquicas no estado de vigília. Tem um fenômeno, né, que é muito pouco debatido hoje em dia, mas que é muito interessante. É o fenômeno da psicometria, né? A psicometria, ela foi descoberta por um geólogo americano, né? Lá pela década de 50, no século XIX, né? Me fugiu agora o nome dele. Enfim, mas é um geólogo que descobriu que as pedras, de início, imaginava só as pedras, elas guardavam memórias, né? E a partir daí, vários outros investigadores se lançaram à tarefa desta questão, né? Autores espíritas, autores espiritualistas, os metapsiquistas, né? O espiritualismo inglês, o espiritualismo, melhor dizendo, o espiritualismo britânico, o espiritualismo norte-americano, todos eles se lançaram a essa tarefa, né? Piaget, que é do espiritualismo americano, mas nós podemos dizer com uma certa tranquilidade que na França tivemos também, né, só para a gente dizer, no caso, o Alfred Erne, né, que foi um dos grandes investigadores também da questão da psicometria, mas o italiano Ernesto Bosano foi aquele que condensou uma melhor obra, né, digamos assim, que sintetizou uma melhor obra sobre o tema, né, chamada Enigmas da Psicometria, que é um fenômeno que tem um caráter, digamos assim, mais anímico, mas também tem o seu caráter mediúnico, né? Na literatura mediúnica, nós vamos encontrar também nessa obra de André Luiz, né, nos domínios da mediunidade, ele tratando da questão, inclusive com o estudo de um caso, né? A nossa querida Ivone da Amaral Pereira também vai estudar essa questão, que inclusive era ela tinha essa sensibilidade, né, da psicometria, né? Enfim. E tem uma variedade, né, de possibilidades no campo da psicometria, né? O fato é que toda a matéria ela tem capacidade de reter memória ambiental, né? Memória ambiental. Ou seja, através de algum objeto que, por exemplo, eu estou usando aqui essa garrafa d'água, se tivesse algum sensitivo, ele poderia, ao toque, né, estando em um estado de transe, seja leve ou profundo, relatar, por exemplo, essa experiência que nós estamos tendo hoje, né, aquilo que eu disse, enfim. Guarda essa memória. Inclusive, uma das últimas obras no campo do espiritismo sobre o tema é do nosso Hermínio Miranda, né? Memória Cósmica, inclusive que ele diz que seria, digamos assim, o melhor conceito para apresentar a realidade do fenômeno, né? Que toda matéria criada por Deus pode reter memória. As plantas, os minerais, né? Enfim, tudo. Pois muito bem. Há um relato aqui na obra muito interessante. O tempo... Nicola, tem problema se eu passar um pouquinho, um tiquinho só? Pode ir que tá muito bom, viu? Nossa, pode passar, tá tudo Tá certo. bom, eu não vou ocupar muito tempo, não. Tá Muito bem. maravilhoso. Nossa, um estudo assim
merece, viu? As 5 horas que você falou. Muito bem. Bom, Denis conta um caso que é muito curioso. Esse caso serve muito bem para ilustrar. Por quê? Narra, de certa forma, Denis aqui, deixa eu ver só o número do capítulo, que é o capítulo anterior a esse, que é sonhos premonitórios, clarividência e pressentimentos. Porque ela narra, de certa forma, né, um fenômeno de retrocognição, ou seja, uma visão do passado, uma visão do presente e uma visão de futuro. Olha só que caso. Inclusive, esse caso está na obra do Bozano, Enigmas da Psicometria. Gente, quem tiver curiosidade, é uma obra magnífica, né? E também ela é tranquila de ler. A questão da linguagem, ela é simples, não é difícil. Pois muito bem. O fato é que em um determinado garoto, digamos assim, que aqueles garotos, irmãos, na verdade, 2 irmãos, né, eram muito espoletas. O pai tinha uma pequena embarcação e os garotos, na calada da noite, eles saem escondidos, toma da embarcação. E os pais ficam assim, imagina, né, desesperados pela ausência dos filhos. Claro que observam que o barco não estava ali, que, né, eles deveriam ter tomado do barco e estavam velejando por aí. Não se sabia aonde, porque os garotos não deixaram nenhum rastro. Passados os dias, muito embora a mãe dos garotos fosse muito religiosa, ela resolveu consultar uma sensitiva que tinha essa possibilidade da psicometria. Então a sensitiva pediu que ela trouxesse um objeto dos garotos. Um objeto dos garotos. Por quê? Principalmente os objetos que nós comumente utilizamos, nós os impregnamos com o nosso fluido vital. O nosso fluido vital é como se fosse a nossa identidade espiritual, meus amigos. Ali, né, é que os nossos guias espirituais, ou até mesmo, vejam vocês, os nossos inimigos do passado, muito embora nós estamos, né, por exemplo, nesta atual reencarnação com outro corpo, com características muitas das vezes completamente diferentes, eles percebem que somos nós, né? Através das nossas emanações fluídicas. É uma espécie de uma identidade. Pois muito bem. Então, nós impregnamos alguns objetos, alguns não, todos eles, mas um que comumente nós usamos mais ainda. Então, a mãe trouxe a carteira de um dos garotos. E a médium, entrando em transe, em contato com aquele objeto, ela começa a viajar no tempo. Então ela começa a descrever o dia que os garotos saíram. Eles tinham vontade de velejar, mas o pai insistentemente os proibia, e, digamos assim, os garotos... ela descreveu tudo, a madrugada, como foi, toda aquela questão. Tudo. Muito bem. E em determinado momento ela percebe eles velejando em águas muito arredias. Então veja, ela descreveu o passado e a partir desse momento ela está descrevendo o que está acontecendo. Ou seja, eles estão passando por um período de tempestade. O local onde eles estão velejando é muito revolto. E ela descreve todas as agruras que eles estão atravessando. E aí, em determinado momento, olha só que curioso, ela diz que no futuro, dias depois, eles iriam falecer. Eles iriam falecer. E ela dá toda a descrição, inclusive, do local onde aconteceria o fato, não é?
tempos depois, o pai mobilizou largas possibilidades, né, das autoridades marítimas e, de fato, descobriram o corpo dos jovens, sendo que ela havia dado tinha apresentado um fato que um dos garotos perderia a perna, porque seria comida por um tubarão. E, de fato, ao achar os corpos, descobriram que um deles estava sem a perna. Então, ela é um fenômeno da psicometria, né? Muito curioso. Inclusive, algumas associações criminais, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, utilizam de sensitivos que têm essa possibilidade, né? Essa possibilidade. Na terceira parte, meus amigos, Denis narra vários e vários casos, né, de psicografia, de escrita direta, de materializações, de visão psíquica, né, os fenômenos da psicometria, da incorporação, que tem uma questão que precisava de mais tempo para definir o que é uma coisa, o que é outra, ou seja, o que é incorporação, né? Ou o termo que um dos grandes pesquisadores do transe aqui no Brasil, né, Jaime Servino, na obra Além do Inconsciente, obra essa que foi lançada pela Federação Espírita Brasileira e que mereceu um artigo muito honroso do Hermínio Miranda, no Reformador, ele vai chamar de psicopraxia, né, que é quando o espírito ele toma, digamos assim, do sistema nervoso central e pode utilizar não só da fala, mas ele mexe, né? Ele escreve, ele pode pintar, além de falar, enfim, mas merecia aí um estudo mais detido sobre essa questão. Coisa essa que Allan Kardec, na Gênese, quando ele vai tratar da obsessão, ele vai falar sobre a possessão e ele fala de uma coisa semelhante, né? Mas, enfim, não vai dar tempo, mas Denis trata dessas questões também aqui na obra, né? Nossa, é uma coisa incrível. Ele fala sobre o magnetismo, sobre os fluidos, sobre as casas mal assombradas, a tipologia, o fenômeno da escrita direta, né? O fenômeno do transe, da identidade dos espíritos, que é o último capítulo, o capítulo 21. Eu gostaria de narrar um caso muito interessante que Denis conta aqui na obra No Invisível, e se nos salvo melhor juízo, o Camille Flammarion também na obra A Morte e Seu Mistério, que são 3 livros, né? Ele trata antes, durante e depois da morte, né? Por isso que ele dividiu em 3 livros. É uma obra espetacular. Ele também narra esse caso, que é um caso que inclusive repercutiu na mídia, claro que naquele período, que é de uma embarcação que naufragou. Mas o que acontece? Na hora que essa embarcação era uma embarcação grande, se não me falha a memória, era uma embarcação mercante, que ela estava por afundar, um outro navio, milhas e milhas de distância, ocorre um fenômeno. Havia ali uma tabuleta, né? Uma tabuleta não, uma espécie de um quadro negro, e eu não sei, eu não me recordo se é o capitão, qual é a patente, mas estava descansando ali na cabine do capitão, né? E, de repente, ele meio que num estado de sonolência, ele percebe um vulto. Ele acha aquilo muito curioso, ele começa a observar aquilo, mas ele se reconhece que estava acordado. E daqui a pouco o espírito toma do giz e começa a escrever nesse quadro, na lousa, escrevendo um pedido de socorro,
e dando as coordenadas marítimas. E daqui a pouco o fantasma desaparece. O Bozano tem uma obra muito interessante que é Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte. Né? Ele tem 2 livros sobre a questão da morte, que é A Crise da Morte e Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte, que inclusive foi a tradução do Carlos de Brito Embaçaí, né? Uma obra espetacular. Que a gente fica muito claro, fica muito patente que nesses fenômenos, né, melhor dizendo, no estado de moribundo, isso acontece muito, né? Tem até relação com um caso que nós contamos de exteriorização da sensibilidade. A vitalidade está de saindo do corpo e se aglutinando no perispírito. Coisa essa que a gente vai ver na obra Obreiros da Vida Eterna, né? Em variados casos que André Luiz vai estudar, principalmente lá na desencarnação de Dimas, né? O caso, a desencarnação de Dimas. Pois muito bem. Ele sai daquilo e olha para a tabuleta, fica olhando aquilo para a lousa. Ele percebe que a porta estava trancada, logo por dentro, logo ninguém poderia ter entrado. Então o que ele faz? Ele fala, olha, vamos nos dirigir para as coordenadas que estão aqui. Quando eles chegam, e dá o nome do capitão lá do navio, né? E ele viu. O que acontece? Quando eles chegam no local indicado, havia um acidente marítimo. E mais, foi bem no horário que o fantasma apareceu. E mais, o mesmo fantasma que havia aparecido era o capitão do navio. Ele reconheceu as características físicas. Olha só que curioso. É uma prova, sem dúvida nenhuma, de identidade, né? De identidade. Então, assim, tem até um jornal que fez uma crítica positiva, muito elogiosa da obra de Denis, chamado Le Mercure de France, que isso inclusive saiu de uma obra de um grande admirador de Denis, o Henri Renaud, né, na obra Morte Não Existe, que ele faz digamos assim, um estudo bibliográfico da obra de Leon Denis. E quando ele apresenta a obra no Invisível, ele traz a crítica desse jornal, e é muito interessante a crítica pelo seguinte, meus amigos, porque o autor da crítica diz que essa obra ela é muito dinâmica, né? É quase assim que um romance, né? De Sherlock Holmes, né? Um daqueles romances policiais que tem como autor, inclusive, um espírita, o Arthur Conan Doyle, né? Porque esses casos, eles prendem a nossa atenção. Todos os casos são muito interessantes. Então, o autor da crítica diz que é a semelhança de uma novela, né? Porque tem uma dinâmica muito interessante a obra. Então, essa parte, a segunda parte que trata dos fatos, é enriquecida por inúmeros casos, assim, a semelhança desses 2 que nós contamos, que, nossa, dá um sabor muito bacana para a leitura da obra, né? Mas, eu gostaria de encerrar falando da última parte da obra, né? Que é as grandezas e misérias da mediunidade. O último capítulo, ele é belíssimo, né? Que é o capítulo A Mediunidade Gloriosa. Mas antes disso, é preciso assim, pontuar, meus amigos, que, assim, pessoalmente, eu imagino que depois de O Livro dos Médiuns, a obra No Invisível é aquela obra, assim, fundamental para lermos. Por quê? Por quê? Ela traduz e amplia por demais o pensamento de Allan Kardec.
Denis vai observar alguns fenômenos que, ao tempo de Allan Kardec, eles não eram produzidos, né? E isso, de certa forma, não é que não eram produzidos. Kardec não teve condições de observar todos esses fenômenos, né? Principalmente os fenômenos das materializações, né? E tantos outros. E Kardec teve muito pouco tempo, né, meus amigos? De quando Kardec recebeu o convite, né, lá por volta de 54, aí até que ele de fato começa a participar lá do grupo da Madame de Pleyde-Manzon, né, em 55, até 69, né, foi um curto tempo. Denis teve, né, como experimentador de grupo, de 1870 até 1927, né, quando ele desencarnou. E ele sempre, nas suas obras, tratando da questão da mediunidade. Era um tema que, para Denis, era fundamental, né? Vocês vejam, ele vai falar isso na sua primeira obra, que é O Porquê da Vida, que vai sair em 1885, vai falar isso no Depois da Morte, que é a sua primeira grande obra, né? Vai falar sobre isso no Problema do Ser e do Destino, vai falar no Grande Enigma, vai falar no Cristianismo e Espiritismo, Além a Sobrevivência do Ser, né? Espíritos e Médiuns, que é um opúsculo sobre mediunidade, vai falar disso na sua última obra, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, O Mundo Invisível e a Guerra, enfim, toda a obra de Denis, nós vamos ter reflexões sobre mediunidade. Mas a obra No Invisível é o verdadeiro tesouro que Denis doou para a humanidade em termos de mediunidade. Então, eu vou ler aqui para vocês um trechinho curto que está nesse capítulo, que é da última parte, né, do No Invisível, que é a mediunidade gloriosa. Denis aqui, ele está falando de todos os grandes médiuns da história, né, de Jesus, de Buda, né, dos grandes profetas do Antigo Testamento, como, por exemplo, Daniel, né, Saul, Samuel, enfim, né, até chegar os médiuns. É claro que ele passa por Joana d'Arc, né, que Denis tinha, nutria e nutre uma admiração profunda por Joana d'Arc, né, foi uma das suas mentoras espirituais, dirigiu espiritualmente os seus grupos, né, a gente vai ver ela com vários nomes, o Espírito Azul, inclusive Sorella também, né, amiga, né, em italiano significa amiga, né, que era a mentora espiritual lá do grupo dele. Bom, e aí fazendo aí todo esse contexto histórico dos grandes médiuns, dos médiuns gloriosos no sentido moral, não de ter notoriedade, mas moral, ele vai dizer assim: assim, o fenômeno da mediunidade se patenteia em todas as épocas, ora fulgurando com intenso brilho, ora velado e obscurecido conforme o estado da alma dos povos, jamais cessando de encaminhar a humanidade em peregrinação terrestre. Todas as grandes obras são filhas do além. Tudo que há revolucionado o mundo do pensamento, aduzindo um progresso intelectual, nasceu de um sopro inspirador. Na hierarquia das inteligências, existe uma solidariedade magnífica. Uns aos outros se têm os grandes inspirados, transmitindo através do longo rosário dos séculos o farol da mediunidade revelada e gloriosa. A humanidade ainda caminha à frouxa luz crepuscular dessa revelação. A claridade desses fogos acesos nas eminências da história, secundada por predestinados instrutores. Essa perspectiva da história geral é consoladora e grandiosa.
reveste as modalidades e o caráter de um drama sacrossanto. Deus enviou seu pensamento ao mundo por emissários que incessantemente descem os degraus da escada dos seres e vão levar os homens à comunicação divina com os astros astros enviam à Terra através das profundezas suas irradiações sutis. Assim, tudo se liga no plano universal. As esferas superiores promovem a educação dos mundos inferiores. Os espíritos celestes se fazem instrutores da humanidade atrasadas. A ascensão dos mundos de provas para os de regeneração é o mais belo espetáculo que pode ser oferecido à admiração do pensador. Desde os mais elevadas e brilhantes esferas das regiões mais baixas e obscuras, desde os mais radiosos espíritos aos homens mais grosseiros, o pensamento divino se projeta em catapultas de luz numa efusão de amor. Com essa doutrina, ou antes, mediante essa visão de solidariedade intelectual dos seres, compreendemos de quanto somos devedores aos nossos antepassados espirituais, aos gloriosos médiuns que, com o labor penosíssimo dos gênios, semearam o que fruímos hoje, o que outros hão de melhor colher ainda no futuro. Estes pensamentos nos devem inspirar uma piedade recolhida aos mortos augustos que implantaram o progresso em nosso mundo. Vivemos numa época de perturbação, em que quase não se sentem essas coisas. Pouquíssimos entre os nossos contemporâneos se elevam a essas culminâncias, donde, como de um promontório, se descortina os vastos oceanos das idades, o candenciado fluxo-refluxo dos sucessos. A Igreja, transformada em sociedade política, não soube aplicar às necessidades morais da humanidade estas verdades profundas e essas leis do invisível. Os sacerdotes são impotentes para nos encaminhar, porque eles próprios esqueceram os termos sagrados da sabedoria antiga e o segredo dos mistérios. A ciência moderna se engolfou, até agora, no materialismo e no positivismo experimental. A universidade não soube ministrar pela palavra dos mestres o ensino regenerador que retempera as almas e as prepara para as grandes lutas da existência. Até as sociedades secretas perdem também o sentido das tradições que justificam seu funcionamento. Praticam ainda os ritos, mas a alma que as vivificava emigrou para outros céus. É tempo de que um novo influxo percorra o mundo e constitua a vida, essas formas gastas e esses debilitados envoltórios. Só a ciência e a revelação dos Espíritos podem dar à humanidade a exata noção de seus destinos. O imenso trabalho em tal sentido se realiza atualmente. Uma obra considerável se elabora, o estudo profundo e constante do mundo invisível que o homem, que também das causas será
o grande manancial, o reservatório inesgotável em que hão de alimentar o pensamento e a vida. A mediunidade é a sua chave. Por esse estudo chegará o homem à verdadeira ciência e à verdadeira crença, que não se excluem mutuamente, mas que se unem para fecundar-se. Por ele também uma comunhão mais íntima se estabelecerá entre os vivos e os mortos. E os socorros mais abundantes fluirão dos espaços até nós. O homem de amanhã saberá compreender e abençoar a vida. Cessará de recear a morte. Há de, por seus esforços, realizar na terra o reino de Deus, isto é, a paz, a justiça. E chegando ao termo da viagem, sua derradeira noite será luminosa e calma, como o ocaso das constelações, a hora em que os primeiros albores matinais se espraiam no horizonte. Olha que beleza, né, meus amigos? Denis é alguém que tem a capacidade de ser um racionalista e, ao mesmo tempo, um esteta, um poeta, né? A sua obra é carregada por esse vigor poético, ao mesmo tempo, tudo muito racional e lógico, não é? Então, a mediunidade, ela, sem dúvida nenhuma, ela tem essa função no porvir, que é fecundar as crenças do futuro, onde todas as religiões, em admitindo a imortalidade da alma, vão poder estar em comunhão com seus ancestrais espirituais, aqueles que fundaram as suas tradições, que fundaram essas mesmas religiões, e onde a saudade, a semelhança do dia de hoje, porque muitas almas ainda não acreditam na perenidade da vida, vão poder estabelecer essa comunhão entre os vivos e os chamados mortos, né? Aquela famosa frase de Victor Hugo: os mortos, eles não são os ausentes, eles são os invisíveis, né? Então, que neste dia de finados, que é um dia para celebrarmos, sem dúvida, a saudade, mas também a vida, a memória, mas também a espiritualidade. Que possamos pensar um pouco mais nesses grandes homens que secundaram a doutrina espírita de tamanha beleza, de tamanha profundidade, e entre esses, sem dúvida, está o nome do nosso querido mestre de Tours, Leon Denis. Muita paz e muita luz para todos nós.